Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. A palavra de Deus, ela diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O tema da minha mensagem é seguir Jesus, o mais extraordinário projeto de vida. Lucas capítulo 14 trata de um episódio em que Jesus, ele estava já no final do seu ministério, indo para Jerusalém, acompanhado por uma grande multidão. De onde veio essa multidão? Ora, Jesus cura enfermos, liberta possessos, prega com autoridade, e aí uma multidão vai se formando. Você vai concordar comigo que quando você ressuscita um homem que já estava morto há 4 dias, as pessoas começam a dar uma certa atenção àquilo que você fala, sim ou não? Quando você multiplica 5 pães, 2 peixes, e dá conta de alimentar uma multidão, as pessoas, elas começam a dar atenção àquilo que você tem para dizer, sim ou não? Então essa multidão, ela foi se formando à medida que Jesus foi fazendo milagres, à medida que Jesus ensinou o reino de Deus, contou parábolas. Essa multidão, ela vai se aglomerando em torno de Jesus. E eu penso que, quando Jesus disse, é hora de ir para Jerusalém, para a grande cidade, porque até aquele momento, o ministério de Jesus tinha acontecido principalmente no norte da Palestina, na região chamada Galileia, rural, simples. Então, quando Jesus, ele diz, vou para Jerusalém, eu penso que essa turma toda deve ter pensado assim: bom, agora é a hora que ele vai assumir o trono. Agora é a hora que o ministério de Jesus vai atingir o seu ápice, o seu lugar de glória. Nós vamos com Jesus, porque Jesus está indo para ser entronizado. Quando na verdade Jesus estava indo para ser crucificado. Então Jesus, percebendo que tinha muita gente iludida no meio daquela multidão, que tinha muita gente cultivando expectativas, anseios, que não eram condizentes com a proposta de Jesus,
ele para tudo, ele se volta para aquela multidão, e ele coloca tudo às claras. Olha isso, é um momento de alinhamento de expectativa. Jesus olha para uma multidão que o admira, uma multidão que o respeita, uma multidão que o escuta, e diz assim para eles: se vocês quiserem ser meus discípulos, eis aqui o preço. Deixa eu deixar claro para você qual o preço para ser meu discípulo. Essa passagem veio ao meu coração porque hoje nós estamos batizando pessoas. E o batismo é esse momento em que nós tornamos assim público, visível, o nosso compromisso de seguir Jesus. Esse é o simbolismo do batismo. Nós descemos as águas para representar que com Ele morremos, saímos das águas para representar que com Ele nós fomos ressuscitados para viver em novidade de vida. Esse é o batismo. Batismo é dia de nós afirmarmos mais uma vez: eu decidi seguir Jesus. E tem uma multidão aqui. Tem Jesus e tem uma multidão. E eu penso que se Jesus estivesse aqui no nosso meio, quem sabe, ele reproduziria essas mesmas palavras. Digo se ele estivesse no sentido físico, porque ele está no sentido espiritual. Jesus está entre nós. E se esse microfone estivesse na mão dele, talvez essas palavras de Lucas 14 fossem as palavras dele. Ei, multidão de gente que me admira, que me respeita, que me escuta, deixa eu deixar claro para vocês o que significa ser um discípulo meu, o preço envolvido em me seguir. Meu irmão, escute, eu quero começar com esse ponto. Há uma diferença abissal entre ser multidão e ser discípulo. A multidão, ela pode até se tornar fã de Jesus, mas o discípulo é alguém que está comprometido em ser um aprendiz de Jesus. Ele quer ser um pequeno Cristo nesse mundo, ele quer ser um imitador de Jesus, ele não quer apenas admirar Jesus, ele quer reproduzir em vida a pessoa e a vida de Jesus. E se nós queremos ser discípulos, se nós queremos segui-lo, ele faz para a gente 3 desafios aqui nesse texto. 3 desafios, 3 imperativos, bem básicos, fundamentais, inegociáveis, para quem quer segui-lo. Palavras dele, de Jesus. O primeiro está aqui, versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Duro, né? Jesus era péssimo de marketing. Se Jesus tivesse um diretor de marketing no ministério dele, certamente depois dessa pregação aqui dele, o diretor teria chamado ele e falado de Jesus. Era melhor você ter ficado lá no vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados. Era melhor você ter ficado lá, naquela tua outra pregação. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para salvar. Para que isso? Para que essa brutalidade toda? Quem quiser me seguir, precisa me amar acima de todas as outras coisas. Esse é o primeiro preço. Amar Jesus sobre todas as coisas. Seguir Jesus não é você amar Jesus apenas. A multidão, ela ama Jesus. A multidão, ela gosta de Jesus. A multidão, ela posta Jesus. A multidão, ela coloca na bio do Instagram, filho do rei. Ela escreve lá, amado por Jesus. A multidão, ela acena em concordância com algumas das falas de Jesus. Mas não é isso que é seguir Jesus. Seguir Jesus é um passo além. Ele diz: se você quiser me seguir,
precisa me amar acima de todas as outras coisas. Precisa ser capaz, olha isso, de colocar qualquer coisa do meu lado, e olhando para essa coisa e olhando para mim, dizer: eu amo mais a Jesus. Eu amo mais a Jesus do que essa carreira. Eu amo mais a Jesus do que essa pessoa. Eu amo mais a Jesus do que esse relacionamento. Eu amo mais a Jesus até do que as boas coisas que construímos, a família linda que eu construí, a família pote de margarina que eu construí. Eu amo mais a Jesus. Amar Jesus sobre todas as outras coisas. Eu faço uma pergunta: será isso uma realidade na nossa vida? Será que quando o assunto é eu e Jesus, eu escolho Jesus, o plano de Jesus, a vontade de Jesus? Jesus, não seja como eu quero, seja como o Senhor quer, porque eu te amo mais. Eu te amo mais até do que a mim mesmo, do que a minha vida. Eu te amo mais. Para mim o Senhor vem antes de tudo e acima de tudo. Sabe o que acontece muitas vezes com a nossa caminhada espiritual? É que a gente vem para a igreja, escuta uma palavra, é tocado pelo Evangelho, pela boa notícia do amor de Deus. A gente se encanta com Jesus porque Ele é fascinante. E se você ainda não teve esse encontro com Ele, que a graça de Deus te conceda, que o Espírito Santo abra os teus olhos, porque você perceberá que Ele é incomparável. Agora, quando isso acontece, sem perceber, facilmente, nós podemos construir uma relação com Deus que funciona da seguinte maneira: aqui estão os meus planos. Eu venho para Jesus com os meus planos, com os meus desejos, com as minhas vontades, com os meus gostos, com o meu jeito, com a minha forma, com o meu temperamento, os meus achismos. Eu venho para Jesus. Eu começo a me relacionar com Jesus, com o meu eu, todinho. E aí eu começo a colocar Deus agora na minha vida. Eu ouço a palavra de Deus, em oração eu falo com Deus, na igreja eu canto para Deus. Deus agora faz parte da minha realidade. Mas sem perceber, Deus faz parte da minha realidade assim. Eu estou buscando a Deus, mas eu estou buscando a Deus para chegar em um outro lugar, para chegar nos meus planos, nos meus projetos. Eu quero Deus, mas eu quero Deus para que Deus me ajude a alcançar o meu sonho, o meu projeto de vida. Sem me tocar, Deus virou um degrau na minha vida, em que eu chego em Deus para chegar em um outro lugar. Percebe? Eu faço campanha, eu cumpro ritos, eu dou oferta, eu busco ser um bom cristão, cultivando a expectativa de que assim fazendo, assim sendo, Deus me abençoará. Mas quando na minha cabeça eu falo, Deus me abençoará, o que eu estou na verdade querendo dizer é, Deus me concederá a graça que eu preciso para realizar os meus planos. Eu não me desfiz dos meus planos, eu não me desfiz do meu eu, da minha vontade, do meu querer. Não, ele continua lá. E Deus agora é mais uma ajuda, é mais um socorro, é mais uma força para eu chegar lá. Quando seguir Jesus é diferente. Seguir Jesus, e veja que a multidão fazia tanto isso. A multidão ia até Jesus querendo chegar em algum outro lugar.
querendo pão, querendo cura. Não tem problema a gente se aproximar de Jesus em um primeiro momento, por causa de uma necessidade rasgada que existe na nossa vida. Eu penso que Deus usa as nossas crises muitas vezes como anzol para nos atrair até Ele. Mas o problema é quando a gente não amadurece, para aí, fica aí, não evolui de multidão para discípulo, e não faz algo que Jesus está dizendo aqui, é preciso que aconteça se você quer me seguir, que é, me ame mais do que os seus planos, me ame ao ponto de você pegar os teus planos, me entregar e falar: Jesus, eu não tenho mais esses meus planos, a minha vida agora é tua, e daqui para frente eu quero os teus planos, eu quero a tua vontade, eu quero o teu desejo, eu quero o teu caminho, eu quero os teus comos, eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu te amo acima desses meus planos. Eu não vou ficar de biquinho com raiva de Deus se Ele não abençoar esses tais de meus planos. Eu não vou, porque eu já abandonei todos eles, eu já joguei eles fora, eu já me submeti a Ele e disse: não, eu quero te buscar, porque eu quero andar contigo, porque tu és o topo da escada, tu és o topo, tu és o ápice, tu és o suprassumo, não há lugar mais alto, não tem como eu chegar em ti para chegar em outro lugar, não tem outro lugar, tu és o topo. Ei, amá-lo sobre todas as coisas é desafiador, mas é uma necessidade. Perceba que, olha bem, quando nós amamos Jesus sobre todas as coisas, o nosso amor por Ele, eu quero que você pegue isso aqui, o nosso amor por Ele transforma, redime, santifica todos os outros amores da nossa vida. Você ama melhor as outras coisas da tua vida quando você ama Jesus acima de todas as coisas na tua vida. Vou dar um exemplo simples. Quem é casado aqui? Eu não sei você, não é todo dia que a Sara acorda amando o João Vitor. Eu tenho certeza. Ela não fala, ela não verbaliza, Gil, mas está escrito na testa. A recíproca é verdadeira. Você sabe o que é isso? Nossa vontade, a minha vontade vez por outra, é só falar não para todo pedido, para toda pergunta. Não, 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 não. Ou às vezes, como a gente homem, nós somos muito bons na língua do e fazer de conta que não escutamos. Mas o fato de eu amar Jesus, esse amor por Jesus bagunça, sabota os planos da minha carne, porque por amar a Jesus, aquele não se torna sim, aquela vontade de falar se torna silêncio, aquela vontade de tomar se torna um ato de dar. Você entende? O fato de amar a Jesus me leva a amá-la de uma outra maneira. Amar a Jesus muda a maneira como amamos os filhos, como amamos as pessoas à nossa volta, como amamos até os inimigos, porque Jesus disse que devemos amar até aqueles que nos perseguem. Como isso é possível? Apenas se nós amarmos a Jesus sobre todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Crente tem uma expressão, vez por outra ele encontra alguém, aí diz assim: ai, porque eu te amo em Cristo. Deixa eu falar, por muito tempo eu debochei disso,
Mas nada melhor do que as experiências da vida, para a gente descobrir que tem gente que a gente só ama em Cristo mesmo. É verdade. Ah, não faça essa cara de anjo, não. Pessoas, querido, você só ama como? Eu te amo em Cristo. Em Cristo. Você entende? O amar a Jesus sobre todas as coisas me faz amar a vida, as coisas da vida, as pessoas, de uma maneira saudável, de uma maneira sobrenatural até. Interessante como muitos dos nossos amores facilmente se tornam prisões. Quanta gente anda doente por causa daquilo que ama. Quanta gente anda adoecida por causa daquilo que ama. Porque não é aquilo que odiamos, é aquilo que amamos principalmente, que tem o poder de escravizar a nossa vida. Meu irmão, escute, é uma carreira que nós amamos, mas se não amamos com inteligência e com sabedoria, pode nos tornar gente viciada, compulsiva, workaholic. É um hobby que nós amamos, que se não amarmos de maneira sensata, sábia, equilibrada, pode se tornar um problema para a nossa casa, para o nosso equilíbrio, para a nossa vida a dois. É ou não? Quantos relacionamentos que começaram com eu amo, se tornaram um estou ferido, estou machucado. Porque é o amor por Jesus que organiza todos os outros amores na nossa vida. É o amor por Jesus que nos leva a amar com inteligência, com graça. Guarde isso. Amar Jesus sobre todas as coisas é difícil, é desafiador, mas nunca foi tão necessário. Porque se Ele não for o nosso maior amor, pode ter a certeza, as coisas que amamos facilmente se tornam ídolos, falsos deuses, nos escravizam, nos prendem. Mas Jesus, Ele continua. Segundo, Ele diz, se é para ser meu discípulo, então, além de me amar sobre todas as coisas, Ele diz, versículo 27, aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Cruz, as pessoas entenderam ali, a cruz era um instrumento de morte, era a pior sentença que os romanos podiam dar a alguém. Cruz é morrer. Jesus estava dizendo, quer me seguir? Morra. Quer me seguir? Morra. Mais uma vez, complicada essa fala de Jesus, hein? Marketing péssimo. Principalmente para nós hoje, que vivemos em um tempo em que a palavra é bem-estar, em que as palavras são viver mais, melhor, vida. Aí vem Jesus e diz, morte. Quer me seguir? Morra. Escute, quer ser discípulo de Jesus? Ele diz para você, não tem atalhos, não tem esquivas, vá para a cruz. Aí alguém pode falar e dizer assim, não, mas não faz sentido, como assim? Ir para a cruz? Ir para a cruz, porque Jesus sabe que somente existe ressurreição se houver cruz. Para que haja vida nova, precisa existir a morte total e completa do velho eu, do meu eu centrado em mim mesmo. Isso é cruz, isso é o morrer que Jesus nos convida a experimentar. É morra para a vida centrada em você mesmo.
Morra para a vida organizada em torno do teu eu. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu penso, o eu. Jesus, ele olha e ele diz: morra para isso. Se você quer me seguir, se você quer que eu coloque em você minha vida, morra para essa vida centrada em você mesmo. Seguir Jesus não é para quem está contente consigo mesmo. Não é para quem está feliz, contente, maravilhado consigo mesmo. Seguir Jesus não é para quem está assim, sabe, conformado com o seu projeto de vida, não. Seguir Jesus é para quem não quer mais ser quem é. Seguir Jesus é para os inconformados. Seguir Jesus é para aqueles que estão inquietos, dizendo: Deus me criou para algo melhor, eu não quero mais ser esse aqui, eu quero ser parecido com Ele. Seguir Jesus é dizer: eu não quero mais eu quero Cristo. E se você perguntar o que significa conversão, portanto, conversão é quando você passa por essa decisão de: eu não quero mais eu quero Cristo. Eu quero ser como Ele. Eu quero ser como Ele. Nós resistimos à cruz. Impressionante como a gente vai se relacionando com Jesus e a gente quer manter a nossa vida, manter o nosso eu, os nossos planos, os nossos desejos. Eu gosto muito de uma metáfora do C.S. Lewis, em que ele diz assim: muitas vezes nós somos como alguém que tem uma renda, paga os impostos, paga todos os impostos e as contas, na expectativa de que sobre alguma coisa, para que então eu possa fazer o que eu bem quiser. Às vezes assim é a nossa vida espiritual. A gente vai para Jesus e a gente quer saber o que precisamos fazer, os princípios a serem cumpridos. O que é que eu preciso pagar? E aí a gente vai servindo a Deus e vai cumprindo a cartilha. Mas no fundo, a gente quer que sobre alguma coisinha ali, para a gente viver de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade. Ou seja, o meu eu ainda não morreu. Eu ainda não fui para a cruz. E o convite de Jesus não é: venha com a sua vida aí, que eu vou te dar uma bênção, para você viver essa tua vida aí da melhor maneira. Venha que eu vou pegar essa tua vida aí, me dá a tua vida. E eu vou colocar nela um temperozinho, uma unçãozinha, um poderzinho meu, para você vivê-la, uau, como você nunca viveu. Não. O convite de Jesus é: venha, me dê sua vida. Eu vou matá-la, eu vou aniquilá-la, eu vou sepultá-la, eu vou arrasar, quebrar tudo que você pode chamar de eu, meu desejo, meu querer, minha vontade, meu plano, meu sonho. Venha, eu quero matar tudo isso, para que eu possa te dar a minha vida. Jesus não nos chama para viver uma melhoria, Ele nos chama para viver um renascimento. Ele não nos chama para viver uma reforma, Ele nos chama para viver uma demolição e uma nova construção do zero. E sabe por que Ele faz isso? Porque se Ele fizesse remendos, no máximo
você seria um puxadinho assim, sabe? Com 2 pavimentos. Mas ele quer demolir, porque o projeto dele é fazer de você um palácio no qual ele mora. É totalmente diferente. O projeto dele é: venha, morra, para que eu coloque em você a minha vida. Palavra que é estranha para os nossos dias, em que se fala tanto sobre eu me afirmar, eu respeitar o meu querer, o meu desejo. Há pessoas que às vezes conversam, falam: pastor, é difícil quando Deus vai tirar de mim esse desejo, essa vontade. Eu digo: talvez nunca, pelo menos não aqui na terra, só no céu, meu amigo. Quando você receber um corpo glorificado, até lá você terá batalhas internas. O seu eu vai querer falar mais alto. Todos os dias abre-se uma porta para nós, escrito caminho do eu, e a gente pode optar por ele. Nós podemos optar viver para nós mesmos, no trânsito, em casa, na divisão das tarefas domésticas, na vida conjugal, todo dia, a todo momento. Essa alternativa, viver para mim mesmo, ela está ali. E ela pode ser abraçada por mim. Mas o convite de Jesus é: não siga esse caminho. Esse caminho é um caminho de morte. Vem para mim, vem para a cruz, que eu te mostrarei que tem ressurreição para quem escolhe a cruz. Tem vida de verdade para quem escolhe a cruz. Eu não sei você, mas essa fala de Jesus é dura, é desafiadora, mas eu preciso, eu João Vitor, eu preciso ir para a cruz. Eu preciso morrer. Um dia a ficha caiu, e eu tomei uma decisão: eu não quero mais eu quero Cristo. Eu preciso. E eu quero dizer para você que está aqui nesse lugar, que tem muita gente esperando você ir para a cruz, porque você é um marido melhor na cruz, um pai melhor na cruz, um amigo melhor na cruz, um ser humano melhor na cruz. Não tem quem aguente, quem suporte, quem conviva muito tempo pacificamente com uma pessoa que é centrada nela mesma. Não tem como dar certo. É infantil. O caminho de Jesus é um caminho de amadurecimento. É um caminho de: deixa eu tornar você como eu sou, servo, abençoador. Eu preciso ir para a cruz e ali permanecer. O convite de Jesus é: venha para a cruz e permaneça, não desça dela. Por último, terceiro, Jesus disse, versículo 33, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Jesus agora tocou em algo que mexe com a gente, o que nós temos. E o que nós temos mexe conosco, porque muitas vezes o que nós temos nos tem. O que possuímos nos possui. Então Jesus tocou em algo assim, sensível. Mas ele disse, quer ser meu discípulo? Você quer ser meu discípulo? Então a partir de hoje, não chame mais nada de seu. Não seja dono de mais nada. Entregue tudo para mim. Seja mordomo, não dono. Diga, Deus, isso daqui que o Senhor me permitiu obter e conquistar, eu consagro a Ti. É para a Tua glória. Como o Senhor quer que eu use?
Como o Senhor quer que eu use isso daqui que o Senhor me deu, essa porta que o Senhor abriu? Eu acho poderoso demais, é difícil, é desafiador, mas é necessário. Porque quantas vezes nós vivemos uma vida controlada por aquilo que nós temos. As coisas têm controle sobre nós. A nossa paz, ela é refém das circunstâncias. A nossa paz é refém da nossa conta bancária. A nossa felicidade está condicionada à nossa conta bancária, ao que nós temos. Vem Jesus e diz: não, livre-se da tirania das coisas, me entregue tudo, me entregue tudo. Tenha, você pode ter, mas não seja possuído por nada. Aprenda a desfrutar, desfrute, mas não dependa. Desfrute, mas não dependa. Aprenda a se apegar àquilo que você não pode perder, as riquezas espirituais, para que você possa se desapegar daquilo que facilmente você pode perder. Eu vou repetir: apegue-se àquilo que você não pode perder, para que você possa perder aquilo em que você não pode e nem deve se apegar. O convite de Jesus é: renuncie, não no sentido de não ter, mas no sentido de não deixe nada disso ser o Senhor da sua vida. Me consagre, me entregue e pergunte como eu quero que você use isso. Eu quero encerrar com essa fala de Jesus, versículo 28. Qual de vocês, se construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para que começando a construção, não finde sem conseguir concluir? Quando eu me casei com a Sara, eu ia para o supermercado com a calculadora na mão. Quem já fez compra no supermercado com a calculadora na mão? Com a calculadora, porque era aquele dinheirozinho exato. Era do Vale Refeição. Era aquele ponto. Compra um amaciante só, dilui, dá 3 meses. Fazendo a conta, fazendo conta. Precisa disso não. A pessoa sai da casa do pai, da casa da mãe, a gente começa a perceber o valor das coisas. Lá em casa era 5. Por isso que Danone só durava uma semana mesmo. Você começa... Escuta. Eu hoje quero que você pegue a calculadora e faça a conta. Faça a conta. Você já calculou o preço de seguir Jesus? Porque é isso que Jesus falou para aquela multidão. Jesus disse: faça a conta. Faça a conta. Para não chegar no caixa e passar constrangimento, calcule. Porque Jesus não se encanta com números. O auditório está lotado. Isso aqui faz o brilho do olho do pastor saltar. Jesus não. Jesus não. Jesus não está implorando ninguém para segui-lo. Ele tinha uma multidão. E quando a multidão se reuniu em torno dele, ele olhou para a multidão e ele disse: vocês sabem o meu projeto? Vocês sabem
sobre o que eu sou. Vocês sabem o que é me seguir? Acho que vocês estão enganados. Vocês estão iludidos. Não pode. Não pode esse mundaréu todo de gente aqui querer me seguir. Não pode. Vocês querem? Vocês querem? Então deixa eu falar para vocês. Se é para ser meu discípulo, o começo não é o passo evoluído, é o básico. Me ame sobre todas as coisas. Morra. Vá para a cruz e morra. Renuncie tudo que você possui. Nada pode te possuir mais do que a minha vontade e o meu querer na tua vida. Você quer andar com Jesus? Você quer ser discípulo de Jesus? Mas depois não venha para mim com uma conversa de: é difícil demais, pastor, fazer essa entrega para Jesus, para Ele. Não. Você já entregou tudo. Você já entregou tudo. Aqui está o grande lance. Quando me perguntam: servir Jesus é fácil ou difícil? Eu digo: depende. É difícil para quem vive eternamente uma entrega parcial. É difícil para quem quer continuar com o eu reinando e apenas uma pitada de Jesus, uma dose de Jesus, um pedacinho de Jesus na minha vida, uma bençãozinha de Jesus, e o meu eu ainda ali. Aí é difícil, é insuportável, é penoso. Vai andar com Jesus fazendo careta, vai andar com Jesus resmungando como tem muitos resmungando. Ai, é pesado, pastor, é um carro, é uma cruz pesada. Não, é fácil. Sabe quando? Quando a entrega foi total, foi para a cruz, morreu com Ele. Se você entregar tudo, e falar como Paulo: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Aí, o resto é resto. O resto, a gente vai aprendendo no caminho. O resto é detalhe. É só isso que eu te convoco. Pega a calculadora hoje, porque um dia tu vai ter que passar no caixa. E quando você passar no caixa, não olha para a moça e diz: eu não fiz a conta. Não olha para ele e diz: eu não calculei, Jesus. Não. Os momentos de entrega na nossa vida são reais. Mas quando for para fazê-los, você vai dizer: eu fiz a conta. Eu sei. A minha vida é tua, Jesus. Eu quero viver para ti. Agora eu te prometo uma coisa: se você tomar essa decisão, você jamais vai se arrepender. Jamais. Porque Ele não te promete uma versão upgrade dessa sua vida. Não. Ele te promete um outro tipo, uma outra ordem, uma outra espécie de vida. Uma vida que é divina, que é eterna, que é celestial, estabelecida em você. Uma paz que excede todo entendimento. Uma alegria indizível.
uma salvação maravilhosa, uma comunhão com Ele. Eu nunca vi alguém andar com Jesus Cristo e se arrepender de tê-lo feito. Se hoje você disser eu quero, e você descer a essas águas, você vai ver Ele construindo em você uma vida que você jamais poderia obter, seja pelos seus méritos, seja pelo seu conhecimento, uma vida que só Ele pode construir em você.